Hoje fazem 2 anos que minha mãe faleceu, então eu gostaria de falar sobre o processo de luto. Tanto uma visão técnica, psicológica, quanto uma visão espiritual e de força interior. Para a parte técnica, eu vou usar esse livro, Morte e Desenvolvimento Humano, da Maria Júlia Kovacs e colaboradores. É um livro da Casa do Psicólogo, né, a editora. É um livro de consulta básico para esse tema, né, de morte, de processo de luto. Claro que cada um tem um jeito de lidar, né, quando isso acontece, depende de uma série de fatores, mas tem algumas características que são comuns, que podem ser chamados assim de fases, como enumerou Bowlby, né? Então aqui ele traz isso, por exemplo, a primeira fase, né, que é chamada uma fase de choque, que pode durar horas ou semanas. Então, o que seria essa fase de choque, né? São manifestações de desespero ou de raiva, ataque de pânico, mesmo um desligamento, né? Uma sensação de estar fora do ar, de não entender ainda o que aconteceu, né? Depende da proximidade que a gente tinha com esse ente querido, do relacionamento, se foi de repente ou se a gente já esperava. De qualquer forma, quando isso acontece próximo a nós, é um choque. E a segunda fase é a fase chamada de desejo ou busca pela figura perdida. Ele pode durar meses ou anos, né? É um misto de sentimentos. Então a pessoa ela pode achar que foi tudo um pesadelo, né? Ela pode também nessa fase ter sonhos recorrentes com a pessoa, como se a pessoa estivesse ali, ou até já uma elaboração, vendo essa pessoa num lugar bonito, ou reencontrando outros familiares que também já se foram. Pode ocorrer também sentimentos de culpa, porque você não vai ter mais a pessoa ali. Então, às vezes, vem uma culpa, e agora, né? Eu não vou poder fazer mais nada com relação a essa pessoa. Outra sensação forte também, sensação de abandono, né? Eu tô abandonado. Isso mexe demais, né, com a pessoa a ponto de, às vezes, ter quadros mais graves, um quadro de angústia profunda, um quadro de depressão, que aí já é mais perigoso, né? Irritabilidade é muito comum também nessa fase, a dificuldade da pessoa lidar com quem está ao redor, né, que traz essa lembrança, essa consciência do fato, né, de perder a pessoa, até lidar com ela mesma, porque ela acaba percebendo que a perda foi definitiva, né, que aquela pessoa não vai voltar mais. Então, até lidar com as coisas que a pessoa deixou, né, roupa, a casa, então vem diversos sentimentos com relação a isso. Não vou mexer em nada, ou eu vou acabar com tudo, sumir com essas lembranças, ou eu vou guardar coisas que trazem lembranças boas. Então fica esse misto assim de sensações fervilhando dentro, né? O que pode dificultar a pessoa assim no seu dia a dia, né? De lidar com as coisas do dia a dia, enfim, de encarar, né? Encarar a vida sem aquele ente, né? E essas são características também da terceira fase, que é uma fase de desorganização, porque aquela pessoa que partiu, né, seja mãe, esposo, esposa, né, ou até mesmo filho, aquela pessoa, ela tinha um significado forte, por exemplo, de afeto, de carinho, ou de colo. Então, a pessoa sente como se perdeu aquilo na vida dela. Então, imagina, né? Às vezes pode ter essa sensação assim de perder o sentido. Então, nessa terceira fase, ela tá percebendo, né? Às vezes coisas do dia a dia que ela não tem mais a pessoa ali para fazer, ajudar no dia a dia da casa, ou mesmo questões financeiras que contava com essa pessoa e já não tem mais. Então, é uma fase de muita angústia e de uma tentativa de reorganização, né? Se a gente consegue ter essa reorganização, né? O próximo passo, que seria a fase 4, né? A pessoa aí tendo alguma organização, né? Ela mantendo as lembranças que foram boas do ente que foi, porque afinal
Se a gente sofreu com a morte de alguém é porque a gente teve vivências com essa pessoa que foram boas, que ficam, né, eternamente, são vivências assim, perenes, o contato trocado, né, isso fica, os momentos, né, são muito importantes. Saber, né, que a pessoa sempre vai viver nas nossas lembranças e que tem formas da gente ir vivendo sem essa pessoa estar ali no nosso dia a dia, né? Tem outros relacionamentos que a gente precisa continuar levando, tem outras pessoas ao nosso redor, outras formas da gente ter trocas, claro que não como substituição, mas uma continuidade da nossa vida, né? Porque a vida que acabou foi a vida daquela pessoa, a nossa tá aí. Então, a gente ainda tem pessoas para nos relacionar, para cuidar, para ter trocas, né? Às vezes pessoas que exigem, dependem do nosso cuidado. A gente tem o que fazer também, atividades diárias, tem que trabalhar, tem que continuar se desenvolvendo, né? Enquanto pessoa, espiritualmente, cuidar do nosso interior. E aí, sobre esse contato com o nosso interior, eu gostaria de falar alguns trechos de um texto que minha mãe mesmo escreveu, Denise Paiva Villanova, chama Mensagem aos Amigos. E nesse texto fala sobre os acontecimentos da nossa vida e como a gente lida, né? Como poderia ser uma forma sábia da gente lidar com o que acontece. Dentre as criaturas oprimidas pelos homens e acontecimentos, existem aqueles dotados de uma espécie de força interior, um sentimento de si próprias, um reconhecimento de suas características boas e más, e que percebem suas reações e sabem a importância dos acontecimentos em sua alma. Ou seja, tem essa visão de todo, né? Não tão fixado como assim oprimida, mas percebe todo o significado daquilo e procura formas, né? Formas de passar por isso. O acontecimento em si é água pura, sem sabor, cor ou perfume, que o destino nos apresenta. Essa água torna-se bela ou triste, doce ou amarga, letal ou vivificante, conforme a qualidade da alma que a acolhe. A paciência e a vontade de sabedoria encontra as forças necessárias. Então aqui ela fala que o destino não pode impedir, quando fere um coração de boa vontade, que a desgraça sofrida ou esse erro que a gente admitiu não abra no coração uma fonte de claridade, ou que a alma não transforme as suas provações em pensamentos, sentimentos e bens invioláveis. Teremos singularmente consolidado a nossa segurança, a nossa paz e a nossa felicidade no dia em que a nossa ignorância e a nossa indolência hajam cessado de considerar fatal tudo quanto devíamos ter como natural e humano, como a morte, por exemplo. É uma fatalidade? Mas a gente sabe que existe, a gente sabe que acontece, né? Pode-se legitimamente admitir que um só ato de energia, de lealdade perfeita, de sabedoria desinteressada e clarividência é necessário para mudar o rumo das coisas. Ou seja, aqui ela está falando, né? O momento pode não ser fácil, mas tem muito de nós na forma como a gente passa por um evento, muita responsabilidade nossa nisso, né? Então esse processo de luto é um processo muito doloroso, né? É uma ressignificação da nossa vida por completo para muitas pessoas. E a mensagem que eu queria passar hoje é essa, né? A forma como a gente encara, né? É claro, não vai fingir que nada aconteceu e também não vai se entregar para esse momento. Mas lidar com ele com responsabilidade, né? Trazendo compreensões disso e para que isso auxilie no nosso desenvolvimento pessoal.